Boa tarde, o Biosfera de hoje conversa com o senhor Vincent Curti Lô, representando o IBAMA. E hoje nós conversaremos sobre o trabalho realizado por esta organização, além também de tratarmos sobre assuntos relacionados à fauna. E trazemos notícias ambientais. O Banco Mundial financia projeto para apoio à agenda de sustentabilidade ambiental. E você é o nosso convidado desde já a participar do nosso programa, mandando as suas dúvidas e sugestões para a gente. O nosso telefone é o 3358-6815, código de acesso é o 11, e o nosso endereço eletrônico é o info@redemundial.com.br. A destruição da natureza é a extinção da raça humana. Paiva Neto. Bom, o programa Biosfera de hoje, como você sabe, conversando um pouquinho sobre o trabalho realizado pelo IBAMA e principalmente sobre a proteção à fauna. Para isso, recebemos o Sr. Vincent. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Obrigado, eu agradeço. Em nome do IBAMA de São Paulo, a gente quer agradecer e parabenizar o programa e o espaço para a discussão dos assuntos ambientais. E o pessoal que nos assiste conhece um pouquinho da fauna e da flora brasileira, a biodiversidade que nós temos no nosso país e o que se dá a essa fauna. Qual foi o principal motivo, se é que nós podemos colocar assim, da fauna e da flora brasileira ter uma diversidade tão grande? Bom, o Brasil é um país muito grande, né? A gente vê que tem dimensões continentais. Então, a gente vê também pelos ambientes diversos que o Brasil tem. Então, o pessoal fala muito da Amazônia, mas também tem o Pantanal, tem a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, os Banhas do Sul, os biomas, né? São os ecossistemas. Além desses ecossistemas, tem a transição entre eles, na verdade. E toda essa riqueza de ambientes proporciona uma riqueza faunística que vai habitar nesses ambientes. E hoje, qual que é a situação atual da nossa fauna em termos de preservação, conservação? Bom, o IBAMA é o órgão responsável, né, pela questão ambiental, o órgão federal responsável pelo cuidado, pelo manejo, né, pela proteção do meio ambiente. O Brasil, ele é um dos países de maior diversidade faunística e florística do mundo, né? Ele é conhecido como um país de mega diversidade. Alguns até consideram o Brasil como o país de maior diversidade biológica do mundo. O Brasil abriga 15% até 20%, né, são as estimativas de diversidade biológica da diversidade do mundo inteiro. Então, o Brasil está num dos rankings aí de topo, né? Se não é o primeiro, é um dos primeiros em termos de diversidade biológica. Agora, já em termos de proteção, de conservação, a gente está lutando para que isso também aconteça, porque a conscientização da população para perceber a riqueza que tem, na verdade, é recente. Então, a gente percebe isso, que a proteção, tanto a gente vê pela própria legislação ambiental, de crimes ambientais, é algo recente também, vem se desenvolvendo, vem amadurecendo a conscientização e a participação da população. E como que pode acontecer, então, essa participação mais efetiva da população? Tanto na preservação, né, da fauna, tanto no conhecimento das leis e assim por diante. Sim. Bom, a população pode participar de muitas maneiras. A gente sabe que tem pessoas que gostam de animais silvestres, às vezes elas querem ter esse animal silvestre em casa, compram, recebem, e isso a lei de crimes ambientais coloca, né, que a caça, a captura, o comércio, a manutenção de animais silvestres em cativeiro é um crime ambiental. E a gente entende por quê, né? Se todo mundo começar a pegar bicho do mato em casa, vai acabar e que tem gerado ameaça de extinção de muitas espécies. E os próprios animais, né, quando estão no meio doméstico, por exemplo, eles não se adaptam, né? Sim, muitos, na verdade, sobrevivem ainda, né? Muitos morrem, muitos sofrem, alguns sobrevivem. E o que o pessoal fala, é muito interessante isso que você levantou, Daniel. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu estou cuidando bem do meu bicho, né? O bicho está bem cuidado. Primeira coisa, cuidar bem não é critério para você ter um animal silvestre em casa. Imagina, se eu vou lá no mato e cuido bem do bicho, eu posso pegar lá uma mararajuba, uma arara azul e ter na minha casa? Não, por mais que eu cuide bem, primeira coisa. Segundo, o cuidar bem é relativo. As pessoas falam que cuidam bem, mas imagina uma pessoa que tem um papagaio em casa. Esse bicho está muitas vezes sozinho. Outra coisa, muitas vezes ele está se alimentando de quê?
de ou só semente de girassol, se é muito bem, né? Muitas vezes é pão, bolacha, leite, café, que não são o alimento natural do animal, longe disso, né? Ou semente de girassol, que na verdade também não é alimento natural e só isso vai causar muitos malefícios para o animal. Então, a alimentação muitas vezes é inadequada. O animal tem asas, né? Um papagaio, né? Uma ave não está voando, não está com outros da mesma espécie, não está reproduzindo. Então, essa questão de cuidar bem é relativo. Às vezes, para a pessoa, ela pode achar, mas para o animal, não, na verdade. Então, a gente questiona isso também, cuidar bem do animal silvestre, né? Então, isso é um dos fatores que também contribui para a captura, para a caça, para a extinção de animais, né? A manutenção de animais silvestres, o tráfico de animais silvestres, né? Então, um dos meios que a pessoa em casa pode contribuir é não comprando animais silvestres, denunciando quem tem ou quem está comercializando, porque isso, na verdade, gera a retirada de animais na natureza. E várias medidas também que vão gerar a proteção ambiental como um todo, que vocês têm trabalhado ao longo dos programas, né, na questão de ambiental de uso racional dos recursos, do papel, da água, né, para diminuir pressão, reciclar materiais. Então, são várias medidas que vão ajudar na proteção ambiental, mas acho que assim a gente vai poder enfocar melhor hoje no programa a questão de fauna. Sim. O senhor citava a ararajuba, o papagaio. Quais são os casos mais comuns, os animais mais procurados para o tráfico e, vamos dizer assim, que a população mais aceita, considera como normal você ter um determinado animal silvestre na sua casa? Também muito bem levantado, Daniel. Assim, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas acham já, assim, muitas pessoas do interior, às vezes do país, de estados, acham que é mais ou menos comum, é cultural ter um animal em casa, um passarinho, um curiosinho, um canarinho, ou um papagaio. Então, a gente já vê, como eu estou mencionando essas espécies, são as principais espécies visadas para manutenção em cativeiro, para domesticação, né? São as aves. A maior parte do tráfico de animais silvestres, 70% a 80% são aves. E das aves, 70% a 80% são psitacídeos, né? Psitacídeos é o grupo dos papagaios, das araras, dos periquitos, das maitacas, são esses de bico torto que a gente chama, né? Esses são os principais animais visados, né? Os psitacídeos e passeriformes, que são os passarinhos, né? Por que eles são visados? Passarinhos, os passeriformes, né? Por causa da questão de canto, né? A beleza de canto. Curió, trinca-ferro, canário coleirinho, né? Canário da terra, são visados pelo canto. E os psitacídeos, os papagaios araras, a questão de interação, de conversa com pessoas, né? Certo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando sobre isso, porque já fica a pergunta para o próximo bloco, para saber se a questão do tráfico de animais silvestres para o exterior também existe essa procura maior pelas aves, como são o caso dos papagaios e assim por diante. Você, desde já, é o nosso convidado a participar do nosso programa, ligando, trazendo as suas dúvidas para o nosso programa. O nosso telefone é o 3358-6815, código de acesso é o 11. Daqui a pouquinho a gente volta, né, Daniel? Exatamente. Contamos com a sua participação. Nós voltamos então em instantes. Programa Biosfera de volta aqui pela Rede Mundial de Televisão. Hoje nós estamos recebendo o Sr. Vincent Kurt Loh, representando o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E nós gostaríamos de mostrar um pouco o material que eles trouxeram nas campanhas de conscientização desenvolvidas por essa organização. Eu vou levantar. Com licença, para vocês verem aqui em detalhes. Isso aqui seria o quê, senhor? Esse é o cartaz que mostra o emblema da Campanha Nacional contra a Biopirataria. É uma campanha que se iniciou o ano passado para evitar realmente que os animais silvestres e as plantas também sejam utilizadas de forma errada, exportadas, que seria a biopirataria, sem autorização, sem um controle do país. Então, utilizar os nossos recursos para fazer pesquisas, conseguir desenvolvimento. Isso, de maneira descontrolada e muitas vezes que não ficam nenhum benefício no nosso país. Muitas vezes acabam patenteando para outros países. Exatamente.
Certo, e tem esse material também, essa cartilha dos crimes ambientais, que inclusive você que está assistindo o programa Biosfera e que ligar, vai receber na sua casa essa cartilha com leis dos crimes ambientais, uma cartilha voltada mais para o público infantil. Sim, Explica um pouquinho para a gente. Essa cartilha, ela é voltada para o público infantil, né, como a Letícia estava falando, e ela fala da lei dos crimes ambientais, que é a principal lei ambiental no país. Então, a gente tem uma lei ambiental de 1998, é relativamente nova, mas ela é muito boa, a lei de crimes ambientais. Então, engloba todos os impactos, as sanções, né, relativas à degradação ambiental, é a lei de crimes ambientais que prevê. E o decreto, depois, 3179, fala sobre as penalidades, né? Mas aqui você vai ter uma boa ideia, as crianças vão poder ter uma boa ideia do porquê não pode, né? O que não pode ser feito em relação a animais, a plantas, de uma maneira didática. Então, você liga para a gente, você recebe isso aqui na sua casa, as primeiras pessoas que ligarem, né, Daniel? Exatamente. Nosso telefone é o 3358-6815, código de acesso é 11. Você liga, participa do programa Biosfera, mandando as suas perguntas, inclusive vem um adesivo junto. É um material muito interessante. E, voltando ao nosso assunto com relação à fauna do nosso país, falando também, puxando da questão da biopirataria, que é uma coisa realizada, infelizmente, especialmente na Amazônia, como que acontece o interesse pela fauna do nosso país com relação ao exterior? Para dos domésticos, né, os animais domésticos, a gente já chegou à conclusão que são animais como as araras, como os pássaros, as aves de uma forma geral. E no exterior também são as aves mais interessadas ou tem outros animais? Não são domésticos, né? Silvestres, são trazidos para as casas. Isso. Em relação à biopirataria, não são as aves o principal foco. O principal foco, geralmente, são invertebrados ou anfíbios ou répteis. Por quê? Porque répteis e anfíbios, eles têm, muitas espécies têm peçonha, né, o veneno. Sim. Então, esse veneno tem princípios ativos que podem ser utilizados para medicamentos, né, de pesquisa, né? E a questão de invertebrados da mesma maneira também, aranhas e escorpiões, por exemplo. Então, o foco da biopirataria muda um pouquinho, por isso que até o símbolo da campanha nacional de biopirataria é uma perereca, uma rãzinha, né? E no caso, por exemplo, de animais como os micos, mico-leão dourado, né, mico-leão de cara preta, eles também são alvos para tráfico ou não? É mais o caso da caça mesmo, Sim. Legal? Como que funciona? Biopirataria a gente chama, como a gente estava conversando, sim, especificamente a utilização para produção de algum medicamento voltado à pesquisa, certo, ou cosmético, né? Agora, o tráfico internacional de animais silvestres, ele envolve vários grupos, sim, né? Espécies como aves, mamíferos. Então, o mercado no externo, a gente vê muitas vezes nos programas de televisão, às vezes ali de programa americano, europeu, você vê uma arara vermelha, uma arara azul, que é um bicho que veio do Brasil, né? Então, às vezes até ilegalmente. Então, saguis, micos, leões, como você falou, né? São animais visados por tráfico. E é interessante, Letícia, que infelizmente, né, os animais mais raros, mais ameaçados, que valem mais no mercado, justamente pela raridade. E aí é difícil o acesso a ele. Exatamente. Então, esses são mais pressionados, são mais caçados para serem levados para o exterior, né? Bom, então, antes de eu fazer a próxima pergunta, primeiro nós gostaríamos de agradecer as pessoas que ligaram. A Sara Ribeiro, de Teresópolis, do Rio de Janeiro, e também o Gustavo Ramos, de Maringá, no Paraná. Nós agradecemos também de São José dos Campos, São Paulo, nos assistindo pelo Canal 11, a Sandra dos Reis, que também fez uma pergunta bem interessante relacionada à extinção de animais. As perguntas que não forem respondidas durante o programa, nós encaminharemos para o pessoal do IBAMA e depois repassaremos as respostas a vocês, telespectadores, que nos acompanham. Mas agora, já que falávamos um pouquinho sobre a biopirataria, o tráfico de animais silvestres e os problemas que eles acarretam, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre quais são os principais desafios que restam ser enfrentados para que o Brasil consiga coibir esse tráfico, se falta fiscalização, e aí que o senhor falasse um pouquinho também sobre as ações desenvolvidas pelo IBAMA nesse sentido. Uhum. Bom, o IBAMA, ele é um instituto vinculado, é um órgão do Ministério do Meio Ambiente, né, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Ele tem que cuidar de todas as áreas do meio ambiente, que é um campo bem amplo, né? Mas o que as pessoas imaginam é que o IBAMA faz mais fiscalização. Muitas vezes o que aparece na mídia é isso. O IBAMA fiscalizando lá, apreendendo animais. Mas o IBAMA, na verdade, ele trabalha com várias áreas, não só fiscalização. Trabalha com educação ambiental, com proteção de áreas, né? Unidades de conservação, parques, reservas, né? Com a parte de cavernas, ozônio, controle de emissão veicular.
tudo relacionado com ao ambiente. meio ambiente, o IBAMA tem que estar fazendo o trabalho, né? Em relação à fauna, da mesma maneira também, não basta só fiscalizar. A gente sabe que um dos problemas maiores para a ameaça de extinção dos animais é a perda de ambiente, de habitat, né? A destruição do ambiente. Isso é desmatamento ou queimada. Isso é o principal problema. Só que a fiscalização não é o único meio de você evitar o combate ao tráfico de animais silvestres. A educação ambiental, como o programa também está contribuindo para isso, né? A conscientização, a diminuição da aquisição de animais, né? Do consumo. A questão de reprodução de espécies ameaçadas também em cativeiro, animais que não podem ser devolvidos, eles podem ser reproduzidos e repovoar ambientes que ainda são protegidos, né? Então, o manejo de espécies ameaçadas é outro trabalho que pode ser feito, né? Então, assim, a soma de todos esses elementos, por exemplo, a fiscalização, a educação ambiental, o trabalho com animais apreendidos, a proteção de áreas, incentivo, né, a proteção de áreas, isso tudo conjuntamente são elementos que vão contribuir para a conservação da fauna. O IBAMA tem buscado, o núcleo de fauna especialmente, trabalhar com a questão de conservação da fauna, visando essa ação global de proteção de ambientes, fiscalização, educação ambiental, manejo das espécies recebidas, né, ameaçadas de extinção, reprodução, repovoamento, né, com soltura de animais silvestres. Então, a gente vê que é algo complexo, amplo, mas assim, é possível se fazer com todas as etapas, não só batendo, fiscalizando, multando, autuando, que precisa ser feito, mas também um trabalho de conscientização e educação ambiental. Um trabalho completo, né? Trabalho completo. Bom, existem animais silvestres que as pessoas, quando atendem uma série de requisitos, podem ter em suas casas. E aí a Sara Ribeiro, de Teresópolis, no Rio, pergunta: como posso saber que o animal que comprei não veio de um tráfico de animais? Boa pergunta, Sara, né? Uhum. Bom, como a Sara bem colocou, é possível ter um animal silvestre de maneira legal em casas. A gente estimula, incentiva as pessoas a terem animais domésticos, né? Como a gente estava falando, animais domésticos são cachorro, gato, hamster, periquito australiano, chinchila, são animais domésticos, galinha, porco, gato, né? Cavalo, né? Isso, né? São todos animais domésticos. Isso são animais que você não encontra na mata, são domesticados, linhagens que foram selecionadas para interação com o homem, para domesticação ou para o consumo, o uso, né, do homem. Então, tenha algum animal doméstico na sua casa, cuide bem dele. Mas tudo bem, a pessoa quer, não, é papagaio. Quero uma cobra. Cobra, né? É possível? É possível. A legislação ainda prevê que é possível a aquisição de um criadouro comercial legalizado, registrado junto ao IBAMA, ou de um comerciante de um estabelecimento comercial registrado. O animal que vai ser vendido não é um animal que veio de apreensão. Vai ser só os filhos deles. Isso um criador comercial tem autorização para reproduzir animais silvestres que não têm mais condições de devolução, de soltura. Eles conseguem reproduzir, eles têm possibilidade de comercialização. Então, você pode ter um animal silvestre, só que você tem que conferir se ele tem anelzinho, a marcação, tem que ter nota fiscal, na nota fiscal constando o número de registro da autorização do IBAMA no estabelecimento comercial. Na nota fiscal está marcando, também constando a marcação do animal. Esse animal nasceu em cativeiro. Então, é interessante, não veio do tráfico, não há uma pressão de retirada de animais, diminui, né? Isso, não foi tirado da natureza. Então, é possível ter, com todas essas verificações, né? Um animal com nota fiscal, marcado, sexado bonitinho, num estabelecimento registrado. Bom, e uma última pergunta, então. Se eu comprei um animal silvestre, por exemplo, numa feira livre, a pessoa já tem um animal na sua casa e ela gostaria de repente, regularizar a situação, é possível? Não é possível, essa é uma boa pergunta também, Daniel. A gente recebe muito essa pergunta, essa ligação. Eu tenho um bicho, como é que faz para legalizar? Não existe o legalizar o ilegal. Imagina alguém ligar para o Detran e falar assim, olha, eu recebi um carro roubado aqui, posso passar para o meu nome? Ou alguém recebe uma metralhadora, uma arma ali, né, e fala, liga para a Polícia Federal, posso registrar no meu nome? Não pode, né? Você está fazendo algo ilegal, não tem como torná-la legal. Você imagina, Daniel, se isso fosse possível? A gente pegaria qualquer bicho do mato, eu posso legalizar ele para mim? Pode. Então acabou a conservação, porque todo mundo pega o que quiser e legaliza. Então não é possível isso. O que acontece então? A pessoa tem que fazer a entrega voluntária a uma autoridade ambiental competente, Polícia Ambiental, o IBAMA, que eles vão fazer o melhor destino do animal para ou reprodução em um criadouro ou trabalho de educação ambiental num zoológico. Então o animal vai ser bem destinado, vai procurar ter o melhor destino.
Então, não há como legalizar, autorizar um animal que a pessoa já tem em casa, né? Você entregando voluntariamente, você não sofre nenhuma pena. Não, você entrega e vai preso. Não, a legislação prevê isso, que a entrega voluntária isenta a pessoa de qualquer sanção ou penalidade da lei. Certo. Então, a gente agradece a participação do senhor e convida também a participar outras vezes do programa Biosfera. Eu que agradeço, o IBAMA de São Paulo agradece e se coloca à disposição do programa e da população. Muito obrigada. E você pode acessar o site do IBAMA, www.ibama.gov.br, www.ibama.gov.br. Neste site você consegue diversas informações sobre a instituição, também sobre informações sobre a fauna, a flora do nosso país. Mas, infelizmente, nosso programa de hoje chegou ao final. Isso. Antes, uma notícia para os telespectadores que estão nos acompanhando. Dá tempo ainda? Dá tempo. Opa! Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Banco Mundial financia projeto para apoio à agenda de sustentabilidade do meio ambiente. O Ministério da Fazenda e o Banco Mundial assinaram o acordo de empréstimo para o governo brasileiro no valor de 8 milhões de dólares, mais de 17 milhões de reais. Os recursos serão aplicados no financiamento do projeto de assistência técnica para apoio à agenda de sustentabilidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente. O projeto garante suporte técnico a estudos diagnósticos, análises e treinamentos para cumprimento das etapas subsequentes da reforma programática da área de sustentabilidade ambiental. A ação foi iniciada em 2004 e também envolve os Ministérios da Fazenda, Minas e Energia, Desenvolvimento Agrário, Integração Nacional, Cidades e Turismo, com o acompanhamento dos Ministérios do Planejamento e também das Relações Exteriores. O objetivo do sustentabilidade ambiental é assegurar reformas políticas que possibilitem a inserção transversal dos temas meio ambiente e desenvolvimento sustentável nas decisões do país. A iniciativa está sendo financiada pelo Banco Mundial por meio de um empréstimo de 4 anos, no valor de quase 1,5 milhão de dólares. Bom, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia, né? Que com certeza os recursos vindos para essa área, quando bem gerenciados, trazem grandes progressos, grandes contribuições para que a gente consiga cada vez mais reduzir os problemas relacionados ao meio ambiente. Mas nosso programa de hoje fica por aqui. Não esqueça que no final de semana tem programa Biosfera, domingo às 10h30 da manhã e às 6 horas da tarde, trazendo tudo o que aconteceu durante a semana no nosso programa. E segunda-feira a gente está de volta. Até lá!